Bom dia na graça do nosso bom Deus. Que nosso Deus nos ajude, nos ampare, nos sustente em mais este dia e, por que não dizer, em mais esta semana. Bom, parece que o domingo vai ficando mais longo, né? Parece que já tanta coisa, né? Até 10 horas, até a Mércia está aqui, né? Agora dá para acordar, né? Quem não conseguia acordar, e o que é justo, né? O que é justo, estava vindo e lembrando a Alice, né? Falou, olha filha, a gente saía domingo, a gente morava lá, do lado de lá da Rio Verde, né? Ou seja, do lado de lá é Aparecida de Goiânia, do lado de cá, Goiânia. Então a gente morava ali em Aparecida, e a gente tinha que chegar um pouquinho mais cedo, antes da escolinha começar, né? A gente levantava a Alice bem cedinho, quando ela era pequenininha, e era longe, né? Era bem longe. Então a gente estava lembrando, tínhamos que acordar bem cedo, né? Bem cedo mesmo. Nunca reclamamos disso, né? Nunca reclamamos, mas isso que faz parte do amadurecimento, né? Isso faz parte de um amadurecimento. A gente entender que, apesar de fazermos parte de um exército de Deus, esse exército de Deus não requer sacrifícios desnecessários. Requer sacrifício, mas não desnecessários. Se pode fazer de uma forma mais aprazível, por que não? Não estamos simplesmente tirando o rigor sacrificial que a Bíblia exige, nada disso. Mas, né, se podemos fazer isso, já que fazemos parte aí de uma escala de 6 por 1, né? Pelo menos eu acho que, por enquanto, não sei como é que isso vai ficar. Mas enquanto fazemos, trabalhando, né, os estudos, né, nessa escala aí 6 por 1, a gente deixa o domingo um pouquinho mais de tempo, né, para descansar. E tem gente que acha ruim, fala, não gosto, eu gosto de acordar cedinho, antes do sol nascer. Maravilha, continue, isso é muito bom. Mas então estamos aqui nesse primeiro dia de escola bíblica dominical, começando às 10 horas da manhã. E também uma coisa importante que nós vamos ter hoje, que é servir o almoço, né? Estamos começando um ciclo. Nós tivemos o ciclo aí dos lanches Ágape nas quartas-feiras, já não temos mais, não tem problema, né? Agora nós estamos começando o ciclo dos almoços, e o importante é que em cada ciclo eu possa realmente testemunhar vitórias, mesmo que diante das lutas, e realmente vivenciar e não ser um mero ouvinte, mas participante de cada ciclo, né? Então, se você não participou do ciclo dos lanches Ágapes, ele já passou, né? E agora nós estamos no ciclo dos almoços. Não sabemos até quando, afinal de contas, Deus sabe do amanhã, nós não. Então, enquanto houver o ciclo, faça parte, não apenas assista, não seja apenas um espectador, mas participe ativamente. As nossas EBDs, às 10 horas da manhã, e não sabemos o que Deus fará, né? Daqui 1 ano, 2, 3, 10. O importante é que enquanto nós estamos fazendo, atuando nos ciclos que a vida nos propõe, nós estamos participando ativamente. Hoje à noite temos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um momento onde nós podemos refletir, e quando eu falo momento, não necessariamente somente num dia de ceia, mas a reflexão acerca do sacrifício de Cristo, da morte, da sepultura, da ressurreição, da glorificação, ou seja, da glória do nosso Senhor Jesus Cristo assentado à destra do Pai. Então, o dia de ceia também é um momento para isso, para refletir acerca da dor. Se sacrifício é dor, sofrimento, morte, escárnio, sepultura, né? Ali, dentro daquele sepulcro morto, né? Sem vida, e os discípulos descrentes, tristes, angustiados, o que aconteceu?
né? Era isso mesmo? E olha, o tempo todo Jesus falando para eles que tipo de morte ele sofreria, quanto tempo ele estaria na sepultura, e que depois ele restauraria tudo, né? Traria, ressuscitando e fazendo aquela analogia, né? Derruba este templo, em 3 dias eu levantarei. Então a gente vê Jesus falando tudo ali para os discípulos, só que eles, mesmo assim, ficaram em desespero. Então hoje é o dia em que justifica para nós esse encontro, né? Essa presença, e também como uma forma de gratidão, reconhecimento pela dor, o sofrimento, o escárnio, morte, sepultura, e em louvor ainda mais a ressurreição. Paulo fala uma coisa assim, eu acho assim, arriscado, né? Mas Paulo arriscou, né? Mas ele falou, ele colocou a Bíblia inteira em xeque. Quem joga xadrez sabe, né? Você expõe ali o seu rei, né? É colocar em xeque por causa de Cristo, né? Preparando a vinda de Cristo. O Novo Testamento, ele existe falando da vinda de Cristo e da sua segunda vinda e da eternidade, né? Mostrando, endossando o que os profetas, o que os patriarcas fizeram desde o início, né? Desde a grande antiguidade. Então a Bíblia toda se concentra em prol de Cristo. Aí Paulo vem e fala assim, quer saber de uma coisa? Vamos terminar o podcast. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Não adianta ir na igreja, não adianta orar, não adianta buscar, não adianta ler a Bíblia, não adianta fazer nada. Sabe por que ele falou aquilo? Certeza do que estava falando. Ele não falou assim, ai meu Deus, falei uma coisa, falei besteira, e agora, né? Agora eles vão me pegar. Não, ele tinha certeza. Por quê? Porque ele se encontrou com Cristo. Quando alguém se encontra com Cristo, nova criatura é. Termo bíblico, texto bíblico. Então nós temos nesta manhã um assunto importantíssimo de EBD. Está em Romanos. Não voltou? Então é só vocês que vão saber. Segredo. Internet não voltou, né? Não tem problema, eles depois vão voltar, né? Preciso esperar para começar o assunto? Né? Eu vou esperar não, né? Vamos começar. Não, mas o nosso assunto desta manhã, ele é um assunto assim que gera realmente um pouquinho de controvérsia, é um assunto discutido, é um assunto debatido, e contudo nós vamos caminhando aqui dentro dos textos bíblicos, dentro da Bíblia Sagrada, que é o nosso livro de conduta, livro de ética, né? Livro em que os padrões de uma vida cristã são estabelecidos, padrões morais, éticos, de justiça, de valores, de princípios, está tudo aqui dentro. Tá? Tudo que você precisa tem dentro desta palavra. Não estou dizendo que você não deva ler nada mais, mas estou dizendo tudo que você precisa tem aqui dentro. Então hoje nós vamos para uma sala. Essa sala, quem já entrou numa sala de anatomia? Muita gente, quanta gente. Um dia todos nós entraremos, né? Às vezes nos submeteremos a uma sala de anatomia. Mas quem entrou até aqui não foi para se submeter, mas foi para, às vezes, estudar. Estudar o que estuda na sala de anatomia, gente? O que você foi estudar lá, vocês que entraram? Alguém que já não tem vida, o corpo humano, né? Anatomia, o significado do termo anatomia é cortar em partes, né? Ou seja, observar aquilo em pequenos detalhes. Então, o outro termo muito usado na anatomia é dissecar. Então, se às vezes eu usar esse termo aqui hoje, entenda, dissecar é fazer cortes pequenininhos, compreendendo tudo aquilo ali. E isso as máquinas, né, os exames radiológicos de
ultrassonografia e outros exames, eles fazem essa dissecação. Tem hora que você pega o exame, ele tem ali vários cortezinhos, né? Então hoje as máquinas dissecam o ser humano sem precisar cortar, né? Cortar em si em pequenos pedaços. Então, às vezes o termo dissecar é isso, é estudar as minúcias daquele indivíduo, né? Daquele corpo. E hoje nós vamos falar sobre a anatomia da salvação. Por quê? Por que usar esse termo? Simplesmente para nós entendermos que nós estamos hoje aqui numa sala analisando o que é a salvação. Para que ela serve? Ela atua onde? Quando ela acontece? Eu posso perdê-la? Entende? Todas essas perguntas vão ser respondidas dentro desta sala, onde está aqui à nossa frente a palavra e aquilo que Deus já nos deixou como convicção daquilo que é verdadeiro, puro e santo, né? Então, lógico que nós não conseguimos aprofundar dentro desta sala de anatomia e esgotar o assunto em alguns minutos apenas. Mas nós vamos falar de forma didática, de forma que nós compreendamos. Quando a gente dizer fui salvo, né? Estou sendo salvo, serei salvo. Então, olha, observa isso. Eu já fui salvo, eu estou sendo salvo, ou eu serei salvo? Então, é a pergunta, ou as perguntas que nós começamos fazendo em relação ao processo de salvação. Então, nós estamos aqui nessa sala de anatomia, dissecando a salvação, entendendo o que isso significa. Isso é preciso? Por que é preciso? Por que isso foi feito? Quando isso foi feito? Até quando isso dura? Perguntas, né? Porque tem um hino que quando éramos crianças, a gente cantava o hino, o pastor Carlos nos ensinou esse louvor, que é assim, quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Só alguns. Tem que entrar na sala da anatomia da salvação, hein? Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, fica de pé. É brincadeira. Quem não puder se levantar, não levanta. É só para a gente saber se vocês estão ouvindo mesmo. Quem lembra desse corinho? É legal, né? Quem é salvo e tem certeza. Então, quer dizer, como eu tenho certeza da minha salvação? Como eu tenho convicção de que eu sou salvo? Quando que isso aconteceu? Qual a necessidade disso? O que é realmente isso, né? Romanos capítulo 3, verso 21 a seguir. E a internet está aí, tá? Tá, né? Então, os nossos irmãos da internet, a energia caiu e agora já voltou. Mas vocês não perderam nada, né? Não perderam nada. Estamos aqui falando sobre essa sala de anatomia da salvação, né? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Verso 21 de Romanos 3. Independente da lei. Observa cada detalhe da Escritura, gente. Agora se manifestou o quê? Uma justiça, que provém de quem? De Deus. Independente da lei, essa lei fala da lei mosaica, da qual testemunham a lei e os profetas. Quando fala lei e os profetas, Antigo Testamento. Justiça de Deus, mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo. A justiça de Deus vem por meio da fé em quem? Em Jesus. Para todos. Se parasse aqui, é para toda a humanidade. Mas o texto continua. Os que creem, e nem todos creem. Então não é para todos, mas é para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem pecou, igreja? Quem pecou? Todos. Agora não é todos os que não creram, é todos. Quando fala todos, nós estamos falando de uma humanidade.
Aí eu preciso usar uma exceção, todos com exceção de Jesus. Porque a Bíblia nos mostra isso, que Jesus, em sua boca não houve mentira, nele não habitou o pecado, né? Então, ele não veio conforme o pecado de Adão. Por que todos pecaram? Porque Adão pecou. E todos pecaram por causa de Adão. Um pouquinho antes, Paulo diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então, dentro do processo de salvação, nós vamos entendendo alguns detalhes. Ninguém busca a Deus. Alguém consegue buscar a Deus? Não. Até que. Então, isso tudo faz parte da anatomia da salvação. Alguém busca a Deus? Então, por que quando alguém diz: eu busquei a Deus e fui salvo? Tudo errado. Você não busca. Não tem ninguém que busque. Então, nós vamos entendendo, dissecando, analisando passo a passo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse destituídos é separados. Portanto, todos pecaram e estão separados de Deus, sendo então justificados gratuitamente por sua graça. O que é graça? Favor imerecido, um dom divino do Pai, que por vontade dele decidiu agraciar os seus filhos. Mas muito mais do que um favor imerecido, graça é a manifestação. Isso aqui é importante vocês guardarem. Graça é a manifestação e o poder de Deus na vida do indivíduo. Porque graça não pode ser simplesmente um conceito tão abstrato, ao ponto de dizer: é um favor de Deus na minha vida. Graça é mais do que isso. Eu estou dizendo isso não por mim mesmo, mas pelo que a palavra de Deus deixa claro, que a graça, ela é muito mais do que um favor, muito mais do que um dom. Ela é a própria manifestação do poder, ou seja, a manifestação da vida e do poder de Deus na vida do indivíduo. Entende isso? Graça, aí você começa a deixar o significado superficial do que é graça e você começa a aprofundar mais. Então, quando graça se torna a manifestação da vida de Deus, onde Deus manifesta a sua vida no ser humano, o seu poder no ser humano, na sua criação. Então, esta graça, que é a manifestação da vida e do poder de Deus, ela vai te capacitar a ser aquilo que você não consegue se sujeitando apenas à natureza humana que lhe foi atribuída quando você nasceu e quando você estava separado de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Graça, um poder capacitador que leva o ser humano a ser quem ele não conseguiria ser, sendo apenas aquilo que ele é através do seu primeiro nascimento, porque a Bíblia fala do novo nascimento. A graça fala do novo nascimento. A graça fala do processo de salvação. Então, nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Quando fala isso gratuitamente, Deus nivela todos. Tem gente que é melhor, então vai receber uma graça. Não tem isso. É gratuitamente por meio da graça, ou seja, essa vida de Deus, esse poder de Deus, que não merecemos, portanto não faz parte de um mérito alcançar. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção. Redenção fala de resgate. Por meio da graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu seu Filho como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Às vezes a leitura corrida parece complicada, mas aí nós vamos trabalhando texto a texto, vai ficando mais fácil o entendimento. Em sua tolerância, havia deixado impunes
os pecados anteriormente cometidos. Deus, sendo tolerante, deixou impune pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí nós vamos parar por aqui, vamos apenas o verso 28, que diz assim: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Bom, o que isso tem a ver com salvação e onde que isso nos ajuda a interpretar a anatomia, ou seja, visualizar o que é realmente o processo de salvação. Quando eu perguntei se nós fomos salvos, estamos sendo salvos ou seremos salvos, eu preciso dizer uma coisa: todas essas três formas de compreender a salvação, elas são de fato verdadeiras. Nós fomos salvos? Sim. Estamos sendo salvos? Sim. Nós seremos salvos? Sim. Você vai falar, mas não tem lógica, no português isso não aceita. Não tem condição de eu ter sido, de estar sendo e ser no futuro, meio que antagônico, né? É um paradoxo. Mas nós vamos caminhando aqui através dos textos bíblicos e vamos entender que a salvação, ela parte de um processo. Se é um processo, tem início, meio e fim. Se é um processo, é um desenvolvimento. Então a salvação, ela é desenvolvida. Aí quando alguém perguntar, quando que você foi salvo? Bom, muito provavelmente os elementos da salvação possam responder isso, mas a salvação como um todo não. Não tem como dizer assim, quando eu fui salvo. Eu posso responder isso através dos elementos que compõem a salvação. Então vamos entender que o texto de Romanos, desde o capítulo 1, vai até ali o capítulo 7, está falando da incapacidade do homem por ter nascido em pecado e ser escravo do pecado e querer fazer o bem, mas não consegue, e o mal que não quer fazer, esse ele faz. Então Paulo está falando isso dentro destes primeiros capítulos de Romanos e deixando claro que a salvação é um desenvolvimento, é um processo. Ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Diga, Mércia. Sim, vamos começar a falar dos elementos. É por isso que ainda não cheguei nesse ponto. Foi oferecida na cruz, o que mais? E que ela não foi de graça. 0800, ela foi por graça. Sim, é exatamente isso. É onde a gente entra nos elementos que compõem a salvação. Por que eu estou falando da anatomia? Porque nós temos na nossa frente um corpo. E dentro desse corpo existem partes. É onde há a confusão da salvação. Se eu não entender que a salvação se divide em partes, eu vou começar a falar coisas que não são adequadas ou verdadeiras, né? Então, o processo da salvação, ela é esse. Nós somos salvos? Sim. Nós estamos sendo salvos? Sim. Nós seremos salvos? Sim. Então, qual é a natureza da salvação? O propósito, o que é? É a reconexão do homem com Deus. Para que a salvação? Porque o homem estava perdido, acabamos de ler. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão separados de Deus. Até que Deus, por sua graça, por sua vontade, por sua escolha, resolve então trazer salvação. A gente salva só quem está perdido, a gente salva só quem está preso, a gente salva quem está acorrentado, né? Está ali algemado, preso. Então o processo de salvação é para salvar quem? Perdidos. É para salvar quem? Pecadores. Então a reconexão do homem com Deus é o objetivo, é a natureza principal da salvação, fazer com que o homem volte a ter
aquela intimidade, aquela conexão que ele tinha lá no jardim. É esse que é o objetivo da salvação, porque quando Deus cria ali o homem, a mulher, os animais, e ele cria tudo ali no início, ali é o plano original, e aquele era o plano original de Deus, e o plano original de Deus não foi simplesmente frustrado, mas ele aconteceu como deveria. Por quê? Para que Deus manifeste os seus atributos de Salvador, de curador, de Rei dos Reis, ele precisa ter a quem salvar, ele precisa ter a quem curar, ele precisa ter a quem perdoar. Então, partindo disso, Adão peca. Quando Adão peca, toda a humanidade está destituída da glória de Deus. Toda a humanidade nasce em pecado, como se a humanidade agora tivesse uma forma amassada, uma forma não perfeita. Então essa humanidade começa a nascer nessa forma, e Deus, através da sua infinita graça, vem para justificar, e justificação é uma das etapas do processo de salvação. É onde nós vamos entrar aqui nas etapas, nos elementos que compõem esta salvação. Então, essa reconexão do homem com Deus, ela é o processo que liberta. Observa isso, a reconexão do homem com Deus é um processo que vai libertar o homem da culpa do pecado, da condenação do pecado, vai libertar o homem do domínio do pecado, até libertar o homem da presença do pecado, que é lá no destino final. Então, essa libertação da culpa, da condenação, do domínio do pecado, é o processo que a salvação exige, né? Então, aí Deus, o que ele vai fazer? Ele vai primeiramente justificar o pecador, em seguida ele vai regenerar o coração daquele indivíduo, vai restaurar o relacionamento deste homem com Deus, e então produzir através daí uma vida transformada na santificação. Observa esses passos, e assim, mesmo que a gente precise ser o mais didático possível, o mais lento possível, nós precisamos caminhar de forma que a gente traga nesta manhã, pelo menos, estas etapas da salvação, para que fique claro que a salvação em si, o todo, não é algo pontual, mas existem alguns elementos dentro do processo da salvação que é sim pontual, é algo que acontece, aconteceu, mas a salvação não. Então nós vamos entendendo que, como o homem estava separado, é necessário primeiramente que Deus envie o seu Filho, que é o que a Mércia acaba de dizer. Deus envia o seu Filho para resgate. Lá no Antigo Testamento, em Levíticos, capítulo 25, mostra a lei do resgate do escravo. Se um escravo não fosse resgatado por um parente próximo, ele no 50º ano, que era chamado de ano de jubileu, ou seja, são 7 anos de 7, né? São 7 vezes 7 anos, 49, no 50º ano, era o ano do jubileu. Por que Deus fez isso? Porque Deus não queria que a escravatura permanecesse. Deus não criou a escravidão, mas Ele lançou a lei para que a escravidão tivesse um fim. Então, no 50º ano, o ano do jubileu, aquele escravo era livre do seu senhor. Ou ele também propôs a lei do resgate, que era aquele parente mais próximo que podia resgatar o seu parente da escravidão, pagando um preço. Então, nós vemos que esta lei lá no Antigo Testamento, ela mostra muito claramente a lei sendo cumprida em relação a nós, escravos do pecado, mortos em pecados e transgressões, separados de Deus, ou seja, estávamos simplesmente servindo o príncipe das trevas, até que Cristo
é enviado, né? O Pai envia o seu Filho para morrer no lugar de toda a humanidade. O que era essa morte? O pagamento da dívida do pecado. A partir de então, a dívida do pecado foi paga. E aí, todo ser humano tem direito de estar livre da culpa, da condenação e do domínio do pecado. Mas por que nem todos estão? Porque não compreenderam que o processo de salvação passa por um desenvolvimento. E a redenção é o primeiro ponto, é o primeiro elemento, é o primeiro pilar de toda essa construção da salvação. Primeiro nós precisamos de alguém que pagasse o preço, um parente próximo, né? Lá no livro de Ruth mostra isso também, que o parente próximo redimia. Podia redimir, podia remir. E assim foi quando Deus envia o seu Filho, um ser humano, um parente próximo para redimir toda a humanidade. Em Efésios capítulo 1, verso 7, mostrando essa redenção, esse resgate, Efésios 1, verso 7, diz assim: nele temos a redenção, por meio de seu sangue, ou seja, o resgate foi há 2000 anos atrás, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça. O que é a graça? É a própria vida de Deus, é o poder de Deus manifesto em cada indivíduo. Então, com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Então, onde nós fomos redimidos? Em Cristo. É o primeiro passo, é o primeiro elemento, é o primeiro pilar que sustenta o processo de salvação. E em segundo lugar, nós temos a justificação. Primeiro nós estamos falando de algo que aconteceu e respondendo uma pergunta: por quem eu fui salvo? Eu fui salvo por Cristo. Eu fiz algo para ser salvo? Não. Aí é o que a Mércia disse, é por graça, mas não de graça, teve um preço. O resgate, gente, desde o Antigo Testamento fala de um preço, fala de pagar um preço, uma troca. O cordeiro morria para perdoar os pecados daquele sacerdote, daquela família, daquelas pessoas, e agora o cordeiro real morre para quê? Para perdoar os pecados, para te libertar da condenação, da culpa do pecado. Estava conversando com uma pessoa, não sei se ela está nos assistindo, é de longe daqui. Ele nos encontrou na internet e começou a fazer algumas perguntas assim: olha, todo tempo eu sinto culpa, todo tempo eu venho sentindo culpa, eu venho me sentindo condenado, ao ponto de, às vezes eu vou a algum lugar e eu me sinto culpado, às vezes eu deixo de fazer algo, começo a me sentir culpado, me sinto condenado, isso está me matando, isso está me prejudicando. E as coisas que ele estava falando, que fazia com que ele se sentisse culpado, eram coisas... Aquilo que ele falava que ele se sentia culpado, eram coisas tão ínfimas. Por exemplo, ele disse assim, fazer um esporte, por exemplo, me faz sentir culpado, condenado. Às vezes sair e colocar uma bermuda para sair, eu me sinto tão condenado. Então você vai vendo que quem está fazendo isso com ele é a lei, que foi abolida na cruz do Calvário, ou pregada, não vou usar o termo abolido, mas vou usar o termo, ela foi pregada na cruz do Calvário, quando Cristo foi pregado na cruz, cumprida e pregada na cruz. Ou seja, o texto, Alzira, que fala que a lei, ela foi pregada na cruz, é exatamente cumprida. Ou seja, você terminou seu serviço, está cumprido. Entende? Quando Paulo fala assim, ela foi pregada na cruz. A lei foi pregada na cruz junto com aquele que a cumpriu. Então, a gente vê que a lei, e aí eu não digo apenas a lei mosaica, mas hoje tem muitos cristãos que
vivem na lei, de que forma? Eu sou obrigado a orar, senão Deus não me abençoa. Eu sou obrigado a ler, senão Deus não fala comigo. Eu sou obrigado a ir na igreja, senão não sou salvo. Toda vez que você usar esse termo, eu sou obrigado, você está cumprindo uma lei. Esquece a lei mosaica. Todas as vezes que você diz que é obrigado a fazer algo para que Deus faça algo por você, significa que você não entendeu ainda. Vamos fazer um exemplo claro. O marido chega assim: eu sou obrigado a amar minha esposa, senão ela não me ama. Está certa essa afirmação? Então por que a gente fala que eu sou obrigado a fazer algo para Deus, para que Ele faça algo por mim? É porque ainda não existe a relação de amor verdadeiro, cumplicidade, intimidade, tudo isso. Então nós vamos entendendo que esse processo pelo qual nós estamos passando e mostrando aqui, em primeiro lugar, a cruz, onde foi pregada a cédula. Paulo chama a cédula do pecado, é aquela que mostrou o pecado, né, que é a lei. A cruz onde Cristo foi crucificado, o objetivo foi perdoar dos pecados. Gente, Ele não vai vir um dia perdoar os seus pecados, Ele já veio e já perdoou. Então, sabe de uma coisa? Tem certos textos que as pessoas ficam repetindo: ah, eu sou um pecador salvo pela graça. Você não é pecador mais. Entende isso? Você pode pecar. Aí João vem e fala: mas se você pecar, tem um advogado que atuará na sua causa. Se você pecar, com quem que ele está falando? Com pessoas que não ficam em pecado deliberado constante, com alguém que de vez em quando, como ser humano, inadvertidamente, cai. Mas não é aquele: eu caí hoje, Senhor me perdoa, caí amanhã, na mesma situação. Pecadores inveterados. Então, o perdão dos pecados, da condenação, da culpa, do domínio do pecado, já foi realizado na cruz do Calvário, quando Cristo, quando foi pregado na cruz, Ele pregou junto à cédula do pecado. Então, aí o processo de salvação está vindo. A redenção é o primeiro passo. Então, quando que a redenção, que o resgate foi feito? Na cruz, quantos anos atrás? 2000 anos. Então observe que o processo de salvação tem algo que já aconteceu. Então eu já fui salvo. Aí vocês vão entender porque que eu estou sendo salvo e por que eu serei salvo. Porque o processo parte do princípio do resgate, da redenção que aconteceu na cruz do Calvário. E então o segundo pilar, ou segundo elemento, como você queira chamar, a gente vai trazer aqui a justificação, que fala exatamente dentro de Romanos capítulo 3, desse capítulo que nós acabamos de ler, principalmente aí do verso 22 até o último verso que nós lemos, que fala dessa justiça. Por isso que eu pedi para que vocês prestassem atenção. Aqui fala muito da justiça que provém de Deus, a justiça que vem de Deus, a justiça que provém de Deus. Por que ele está falando tanto isso aqui nesse capítulo? Porque a nossa justiça é o que para Deus? Trapo de imundícia, que é um termo bíblico. Ele é nojento, mas é bíblico, né? A gente tem que falar. A nossa justiça chega a ser nojenta aos olhos de Deus. Deixa eu tomar uma água aqui. A nossa justiça, aos olhos de Deus, ela é um trapo nojento, sujo. O que significa isso? Estamos perdidos. Até que. Eu não estou dizendo, não estamos perdidos no verbo presente, para dizer que hoje nós estamos perdidos. Mas estou dizendo assim, a humanidade que não encontrou a graça está perdida. Porque vocês vão entender lá no final, que aí nós podemos cantar, quem é salvo tem certeza diz amém. Mas então o salvo não está perdido. Quando eu falo nós estamos perdidos, nós estamos falando de aqueles que ainda estão se sujeitando
ao domínio do príncipe deste mundo, que é o príncipe das trevas, e ainda não reconheceram o primeiro elemento, o primeiro pilar desse processo de salvação, que é o resgate, a redenção, a expiação de Cristo na cruz do Calvário. Quando eu falo assim, estamos perdidos, não entenda que, nós estamos perdidos ainda, então não fomos salvos. Estamos perdidos no sentido de, falando com muita gente, aqueles que ainda não reconheceram e não se humilharam, não se renderam aos pés de Cristo. Quem se rende aos pés de Cristo não pode, está perdido. Quando eu falar estamos perdidos, entenda, aqueles que ainda estão, que não creem em Jesus, que não se envolveram realmente no processo da salvação. Pode colocar aqui enquanto eu falo, pode colocar. Então, esse próximo passo, que é a justificação. O que é justificação? A nossa justiça é um trapo de imundícia? Aí ele fala assim, a justiça que provém de Deus. Essa é a justiça que a gente precisa, não é mesmo? O que ele faz? Ele acredita, o verbo imputar, né? Quando ele fala assim, ele imputa. A justiça dele é acreditar. O que ele faz? Ele acredita na sua conta, como se você tivesse um banco. Sua justiça está lá embaixo, mas ele... Ele acredita, ele imputa a sua justiça. A justiça de Deus é aquela que é a justiça conforme a nossa, que está assistindo algo na TV lá e tem que fazer justiça. É para fazer justiça. Que justiça é essa humana? É para fazer vingança. A justiça de Deus é qual? Tem 2 ladrões, 2 culpados, 2 condenados, um de um lado, outro do outro. Qual que é a justiça de Deus? Ele perdoa aquele que se arrepende e reconhece. Essa é a justiça de Deus. Se esta é a justiça de Deus, essa deve ser a nossa justiça a partir do momento que eu entendo que sou salvo e tenho certeza, digo amém. Se eu não perdoo as injustiças dos demais, reconhecimento, arrependimento na vida deles, eu não sou salvo, porque enquanto eu não sou justificado, eu não tenho salvação. Então o que significa justificação? Nós falamos do resgate, agora estamos falando da justificação. O que significa? Quando que eu fui salvo, ou seja, a salvação já foi oferecida 2000 anos atrás. Quando que aconteceu algo na minha vida que eu posso dizer, ali eu fui salvo, aí eu posso dizer que é pontual, aí eu posso dar data, aí eu posso trazer às vezes um momento, é quando eu passo pelo processo do arrependimento dos meus pecados, reconhecimento, primeiro reconheço que sou um pecador, para me arrepender de algo eu preciso reconhecer, tem um monte de gente que não reconhece, se não há reconhecimento não há arrependimento, e tem muita gente achando que algo é pecado e não é, e vivendo em pecado e achando que não está. Porque é incrível quando Paulo, João e Pedro vêm elencando ali pecados, e ele vem falando da imoralidade sexual, ele vem e fala do adultério, ele vem e fala do roubo, ele vem e fala dos hábitos, da avareza, e ele vem e fala do difamador, mentiroso. Então ele vai colocando todos aonde? No mesmo balaio. Aí o mentiroso, o difamador, fala do adúltero. Aí o adúltero, para se esconder, fala do ladrão. Aí o ladrão, para se esconder, fala do assassino. Mas está tudo no mesmo balaio. Aí é onde nós temos que exercer a justiça de Deus imputada a nós. E a oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa é a justiça de Deus, não é a justiça vingativa. E eu digo mais: a nossa vingança atrapalha a vingança de Deus. A nossa vingança atrapalha a vingança de Deus. Alzira.
Deus fazendo justiça. E isso, Alzira, quando ela está falando acerca de dar um lado, dar o outro lado da face para que alguém lhe bata, né? Isso nós temos aqui, e a gente pode usar, abrir esse parêntese, ler aqui, quer ver? Olha só que interessante isso aqui. Deixa eu achar onde que está. Romanos 12. Olha aqui. Não retribuam a ninguém mal por mal. Ou seja, qualquer coisa, não retribua com o mesmo mal, com a mesma moeda, né? Paga com a mesma moeda, né? Paga com a mesma moeda. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Ele retribui de acordo com as ações. O que ele está falando assim? Não faça, porque se você fizer, você vai atrasar a minha vingança. Porque quando você faz, você tira o meu papel. Deixa comigo. É o que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 14. Mas voltando aqui ao nosso assunto, a justificação é quando alguém está lá, de joelhos, recebendo ali a pena, a condenação, pela culpa de um delito, de um ato que praticou, condenado. O júri diz condenado, o juiz diz condenado. Não tem jeito mais. Quem que estava assim? Nós estávamos mortos em pecados e transgressões, separados de Deus. Romanos 3, lemos isso aqui. Nós estávamos mortos, estávamos diante do tribunal de Deus, que a sua natureza não aceita o pecado, e portanto, separados de Deus. Como que eu vou restaurar essa conexão com Deus? A partir do momento que eu não for mais culpado. E como que eu passo a não ser mais culpado? Quando Deus imputa, transfere, acredita a sua justiça em mim, eu sou então justificado. Não é a minha justiça mais, mas é a justiça dele. E aí eu passo pelo processo de justificação. E o processo de justificação é o que nos liberta da culpa e da condenação do pecado. E em Romanos 10, capítulo 9, ou 9, capítulo 10, verso 9, diz assim: se vocês confessarem, ou se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu... Confessa com a boca. Como que eu faço isso? Bom, você já falou de Cristo para alguém? Você já comentou com o seu vizinho? Você já o convidou para ler, para orar, para se aproximar mais de Deus? Você é alguém que confessa Jesus em todos os momentos da sua vida, com a boca, que Jesus é o Senhor, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a redenção aconteceu, e quando eu reconheço que sou um pecador, arrependo-me dos meus pecados e tenho fé em Jesus Cristo, que o sacrifício dele é suficiente. Tem gente que acha que o sacrifício de Cristo não é suficiente para salvar a humanidade. Sabe por quê? Tem gente que fala que a salvação está dentro de algo. A salvação está numa comunidade. A salvação está naqueles livros, né? Tem uma frase engraçada que diz que a fé para o rapto está nos livros. É interessante essa frase. Sabe o que significa isso? Blasfêmia. Blasfêmia. Por quê? Porque eu desconsidero o objetivo principal da salvação, que é a morte do Filho de Deus na cruz. Blasfêmia. Toda vez que eu coloco algo além do resgate, da redenção que Cristo já operou em favor de nós, é uma blasfêmia. É algo que eu atribuo, eu estou atribuindo o processo de salvação não a Cristo, mas a algo além dele. Sim.
Eu vou caminhar rápido, porque nós já estamos terminando aqui. E como é que está o almoço, hein? Está pronto? Serve aqui dentro, a gente vai até 1 hora. Serve aqui dentro. Falar nisso, não tem mesas ainda, tá, gente? Às vezes vocês forem comer com um prato na mão, é porque vai chegar essa semana, tá? A gente está adquirindo umas mesas para ficar mais confortável. Tudo é para mais conforto, né? Então, a redenção, e aí depois o processo da justificação, libertando você do pecado. O que significa justificação? É algo pontual, é algo que acontece. Quando? Quando isso acontece? Quando você reconhece a sua incapacidade, você reconhece os seus pecados, você se arrepende, tem fé em Jesus Cristo. Deus, lá do seu tribunal, né? O tribunal de Deus, então, acredita em você a sua justiça, e a partir de então, isso leva você para um próximo passo. Então, a justificação leva você para um próximo passo. Então, ela não é um processo, justificação não é um processo, a salvação é um processo, a justificação é um ato pontual, que não é humano, é de Deus, ou seja, não é eu que pratico a justificação, é Deus. E não há graus de justificação. Nossa, o fulano ali é mais justificado, o outro ali, porque significa, justificação significa perdão completo do condenado, ou seja, quem é perdoado não tem mais perdoado ou menos perdoado, é inocência total, ou seja, é inocentado totalmente, o processo de justificação. Então a gente vai para o quarto ponto, ou quarto pilar, o quarto elemento, que é a regeneração. O que foi salvo em mim, já que a justificação me mostra que esse processo de ser justificado depende de me humilhar, de reconhecer os meus pecados, as minhas falhas, eu me arrependo, eu me converto. E agora a regeneração é a obra do Espírito Santo atuando na sua natureza interior. Então, você foi justificado, a natureza de Deus foi lhe imputada, e agora é o processo da regeneração. A sua natureza, a natureza humana, passa a ser dirigida, subjugada pela obra do Espírito Santo na sua vida. Aí é onde as obras da carne, de Gálatas 5, se convertem ao fruto do Espírito Santo, que os meninos estão treinando aí, para apresentarem essa noite, né? Que é amor, alegria, paz, paciência, né? Então tudo isso que compõe o fruto do Espírito Santo só é alcançado a partir do processo da regeneração, que faz parte de todo esse composto da salvação. Então a regeneração muda o que em você? A sua alma, o seu espírito, e te liberta do domínio do pecado. Já que a justificação te liberta da culpa e da condenação lá no tribunal, agora a regeneração, que é a obra do Espírito Santo, liberta você do domínio. Você não pode dizer que você pecou porque o pecado te domina. Você talvez pecou porque você inadvertidamente fez o que não devia, agiu da maneira que não podia, e se arrepende ali na frente. Então, o domínio do pecado não está mais sobre aquele que é salvo. Ela apresenta essa mudança de postura. Por quê? Na verdade, ela não é nossa. A regeneração não é um processo meu. É um processo do Espírito Santo em mim. E quando o Espírito Santo age em mim, ela participa de uma mudança. O que é regeneração? Ser regenerado, em poucas palavras, quando você nasce, você viu ser gerado? Você não viu, né? Aí você nasceu, nasceu. Como é que foi ser gerado? Você não sabe dizer. Você só sabe que agora você respira, você chora, você come, você faz as coisas que você faz. O que é o processo de regeneração? É um novo nascimento. Novo nascimento você vê? Não. Por quê? Porque você é de novo gerado. E o processo de gestação, ou geração, ou regeneração, não é visível aos seus olhos. Você simplesmente se assusta lá na frente, quando você deveria agir de um jeito, você age de outro. Então aí sim é uma mudança
de caráter, é uma mudança de postura, é uma mudança de linguagem, é uma mudança de pensamentos, é uma mudança de comportamento. Leva o ato da regeneração, que é a obra do Espírito Santo, na sua vida. Você está sendo ali gerado novamente, é um novo nascimento, pela palavra, pelo Espírito. Isso nós temos a Escritura, não vamos ler, que já estamos com o tempo esgotado, mas está em Tito 3, verso 5, que fala que Ele nos lavou, ou nos salvou, pelo lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o que é essa regeneração? É o despertar da alma e do Espírito. É quando esse novo nascimento, talvez você não consiga discernir quando ele foi, mas você consegue discernir quando você começa a praticar atos provenientes da regeneração. Aí você se assusta às vezes até com você, ou você se assusta com o marido, se assusta com a esposa, se assusta com o filho, fala: nossa, ela não faria isso, ele não faria isso se não fosse a regeneração, se ele não tivesse sido gerado novamente. Então o quinto, ou melhor, o quarto pilar, nós não vamos entrar no quinto, que o quinto é o destino, que é a glorificação, que é o resultado final, é a vida após a morte. Nós vamos ficar nesses quatro, que é o processo da redenção de Cristo, né, que é o resgate, o processo da justificação, que é quando Ele imputa a sua justiça em você, o processo da regeneração, é a obra do Espírito Santo fazendo as suas atitudes mudarem, e então a santificação, que é o processo contínuo, eu diria que é a prática da salvação. Aí eu diria que fomos salvos? Sim, fomos salvos, quando Jesus entregou a sua vida na cruz. Fomos salvos? Sim, fomos salvos quando eu reconheci o meu pecado, reconheci minhas mazelas, arrependi dos meus pecados, criei no Senhor Jesus, confessei Ele com a boca e criei nele de todo o coração, e Ele então me justificou. Fui salvo? Sim. Estou sendo salvo através do processo da regeneração? Sim, é um fui e estou, porque é um novo nascimento, é um processo de gestação, de regeneração. Estou sendo salvo no processo da santificação? Sim, porque santificação é o único que realmente você nunca vai parar. É a etapa única que você atua, então é a parte prática da salvação. A parte prática da salvação é a santificação. Você já foi resgatado, você já foi justificado, você já foi regenerado. A salvação você não foi, você está sendo, ou a santificação, você não foi santificado, você está sendo santificado diariamente, é um processo contínuo. Até quando? Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí você vai: desanimei, ué. Então o resgate já aconteceu, a justificação também. Eu posso ser justificado e não salvo? E se eu não perseverar até o fim? Fala, Alzira. Na verdade, o processo, o resgate depende totalmente de Deus. O resgate, totalmente. Você não tem, por isso que eu falo, gente, o primeiro passo do processo de salvação é totalmente de Deus. Quem enviou o seu Filho, Ele que fez o processo do resgate. A justificação, ela coopera, é a obra do Espírito Santo. Eu coopero com a obra. Como? Eu preciso reconhecer o quê? O chamado. Nós lemos no início aqui, que ninguém busca a Deus. Se ninguém busca a Deus, quem que busca o homem? Deus busca o homem. Como que eu respondo com essa busca, com esse chamado? Reconheço. Vai mais uns 25 minutos o almoço? Beleza, dá tempo da gente terminar. Gente, é 11h30, nosso tempo deu 11h31. Mas, para vocês não ficar aí sem fazer nada, a gente vai só concluir isso aqui, tá? Então, a Alzira perguntou: os primeiros 3 passos, os primeiros 3 elementos do processo da salvação, eu não faço nada? No resgate, na redenção, nada, não tem o que eu fazer, Ele já fez. Na justificação, para eu ser justificado, eu não posso fazer nada.
nada para ser justificado. A única coisa é o seguinte, que ele já resgatou? Já. Então o resgate significa o quê? Um chamado. Falou, já enviei meu filho. Você aceita isso? Onde que eu coopero com isso? Para não falar assim, é só obra do Espírito Santo. Mas eu falo que é uma obra conjunta. Eu reconheço o chamado. Gente, ele sofreu por mim. Ele pagou o preço por mim. Eu reconheço. Quando eu reconheço meus pecados, o que eu faço? Eu me arrependo. E quando eu me arrependo, eu dou meia volta. E quando eu dou meia volta, eu me converto. Entende? Então eu vou passando por essas etapas. Na etapa da justificação, eu coopero com ela. Na etapa da regeneração, eu coopero com a regeneração. Eu perguntei a vocês, vocês conseguem cuidar de vocês no ventre da mãe? Eu não coopero com a regeneração. Eu apenas percebo que fui regenerado quando eu vejo a minha mudança de comportamento. Não posso cooperar. Mãe, manda aí uma vitamina. Mãe, não, você não tinha consciência. Ou seja, regeneração não depende da sua consciência, mas é uma obra do Espírito Santo que vem através da justificação. Quando a justiça de Deus lhe é imputada. A gente não sabe quanto tempo isso demora uma coisa da outra. O ladrão da cruz foi puf, paf. Aconteceu tudo uma vez. Mas nós estamos falando de pessoas que têm oportunidade de não estar pregado na cruz ali, e falar, ô Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Nós estamos falando de pessoas que têm oportunidade de reconhecer isso e olhar para dentro de si e falar assim, caramba, então eu não sou salvo? Porque a minha justiça é sempre de vingança? Parece que eu tenho a minha justiça ainda dentro do meu coração? Parece que o processo de regeneração não aconteceu? Qualquer coisinha no trânsito eu xingo. Falo palavras duras. Quando terminar eu quero que todo mundo cante um hino, hein? Quem é salvo tem certeza. Então a justificação, a regeneração. Agora a santificação também não é algo que eu faço sozinho. Aí o que acontece? Eu vou, Jesus dizendo, eu vou e não vos deixarei órfãos. Eu enviarei quem? O Espírito Santo, o Paráclito Divino, aquele que conforta, aquele que consola, aquele que convence. E onde que o Espírito Santo estará? Dentro daqueles que foram resgatados na cruz do Calvário, justificados diante do tribunal de Deus, regenerados pela obra do Espírito Santo, e agora decisão, escolha, livre-arbítrio, decidiram andar em uma vida de santidade. É muito pouco tempo para a gente falar desses 4 pilares, esses 4 elementos, mas eu acredito que dá para entender. Em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, verso 14, diz assim, esforcem-se. O que significa esforcem-se, gente? Se fosse uma vida onde Deus mexesse aqui os dedos, como numa marionete, num boneco ali, filho, vem para cá, filho, vai para lá. Para que o autor de Hebreus ia falar para você se esforçar? Para que me esforçar? Se quem me guia é Deus completamente, eu não preciso fazer nada. Não, o processo de salvação tem a sua cooperação sim. Esforcem-se para viver em paz. Todo o tempo ele está dizendo, viva em paz. O que significa? A ausência de guerra, a ausência de discórdia, a ausência de difamação, a ausência de litígios, de briguinhas. Esforcem-se. Ah, mas eu não estou conseguindo. Esforça mais. Para viver em paz com todos. E para serem o quê? Santos. Quem que consegue ser santo? Só consegue ser santo aquele que passou pelo processo do resgate na cruz do Calvário, pelo processo da justificação de Cristo no tribunal de Deus, e pelo processo da regeneração como obra do Espírito Santo. Como que eu vou ser santo se eu não tiver passado por isso? Aí eu não sou salvo. A gente consegue então a santificação aqui nesse corpo? Sim, ele está falando. Se eu disser que não, eu vou ter que mentir, falar que a Bíblia está mentindo. Esforcem para ser santos, não é amanhã, não é daqui 100 anos, não é depois da morte. Santos, que significa santificados. Gente, é o processo da salvação, nós estamos trazendo para vocês o processo da salvação. A salvação, uma das etapas do processo da salvação é a santificação. Eu acho que eu não vou cantar mais a musiquinha no final, que já começou a ter dúvida. Fala, Aguinaldo.
É Tiago que fala isso, né? Elias sendo homem como nós. Parece que que sendo homem. Elias que você falou? Elias, Enoque. Elias e Enoque, ambos foram transladados, né? Então, eram homens comuns. A Bíblia fala, Elias sendo homem como nós, né? Eu acredito que é Tiago. Joga na tela aí, por favor, para a gente ler esse texto que o Agnaldo citou. Eu acho que é Tiago. Não sei se é Hebreus ou Tiago, acho que é Tiago, sim. Elias sendo homem, tipo, ele venceu, né? Mesmo sendo homem. O que o apóstolo, o escritor está dizendo? Gente, não pense que você é o pior dos piores. Se você está me ouvindo, meu irmão, que diz que tudo se culpa, tudo se condena, tudo que você faz, você se condena. Para com isso, você está sendo o seu Satanás. Desculpa o termo. Mas quem é que nos condena diariamente? Quem? Satanás, o nosso inimigo, o acusador das nossas almas. Então, se você se condena, você está fazendo já o papel dele. O que Jesus falou? O que Jesus falou para Pedro, gente? Quando Pedro tentou interferir na obra do resgate. Pedro ia matar a gente tudo. Vamos pegar Pedro? Pedro ia destruir a gente. Sabe por quê? Porque ele falou assim, eu não vou deixar o senhor ir para a cruz. Pedro, se eu tivesse, eu te pegava. Por quê? Porque quando Pedro falou isso, Jesus falou o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Por quê, gente? Porque é o papel que Satanás faz. Atrapalha o processo da salvação. Não só em Cristo, mas em todo o indivíduo. Afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque cumpre em mim, me cumpre a cruz, a dor, o sofrimento. Para quê? Porque eu tenho um povo preparado, esperando por isso. Pelo resgate, pela justificação, pela regeneração. Elias era humano como nós, Tiago 5,17. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. Próximo, 18, né? E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Nós não vamos ficar fazendo gracinha, né, gente? Vou fazer como Elias, orar para não chover, vou orar para destruir alguém, vou orar para acabar com aquilo. Não, Deus não é um Deus de espetáculo. Mas eu digo uma coisa, se você precisa de algo que precisa acontecer, e não é só você, aquela necessidade é para cooperar com a comunidade, saiba de uma coisa, faça como Elias, vai acontecer. Vai acontecer. Porque Elias era homem como nós, e eu creio nessa escritura, de todo o meu coração. Então, a santificação, a gente responde as perguntas, por exemplo, a redenção, por quem eu fui salvo? Por Cristo. A justificação, quando eu fui salvo? Quando eu criei, quando eu reconheci os meus pecados, quando eu fui justificado, né? Então Deus me justifica. O que foi salvo em mim? Alma, espírito, consciência, é isso que Deus resgata. Esse corpo continua sujeito à morte, o corpo continua sujeito às enfermidades, mas o que Deus salva em você? A sua alma, e Ele domina o seu espírito. Então, o quarto ponto, que é a santificação, é por que eu fui salvo? O que foi salvo em mim? A alma, o espírito. Por que eu fui salvo? Para quê? Para viver uma vida com um propósito semelhante ao que Deus enviou o seu Filho, ou seja, para viver uma vida como Cristo. Esse é o propósito da salvação. Esse é o propósito final. Por quê? Porque ele passa pela santificação. Santificação significa, no termo hebraico, ser separado para uso. Você observa que você já foi resgatado, justificado, regenerado. O que ele fez? Ele simplesmente pegou algo que estava perdido, ele pagou o preço, é o resgate, ele justificou, jogou todas as condenações fora, ele regenerou, lavou, deixou pronto, e agora colocou aqui, agora, viva uma vida santificada. Está pronto para uso. Quem aqui está pronto para uso? Não. Renúncia. Tem gente que pensa que a vida cristã, tem uma frase, nós falamos sexta-feira, qual que foi o tema que nós usamos, gente, na sexta-feira? Foi o triunfalismo religioso. É meio estranho assim, mas quando você ouvir, você vai entender. O triunfalismo religioso, ele usa frases como assim: Jesus já carregou a cruz, para você agora é a coroa. Gente. Uai, o que Paulo falou quando estava lá na prisão? Renunciando, sofrendo, amargurado, perseguido, preso.
cheio de cicatrizes e passando por necessidades. Ele disse assim, 1 Timóteo capítulo 4, eis que está preparado para mim uma coroa. Não tem nada de coroa aqui não. Aqui nós estamos passando pelo processo da santificação diária. Para que a santificação? Para viver em paz. Para que a santificação? Para não falar mal um do outro. Para que a santificação? Para perdoar os que praticam injustiça, como a justiça de Deus faz. É isso. Agora, a coroa da justiça que está preparada não só para Paulo, mas para todos nós, ela, o Senhor justo juiz nos dará naquele dia. Então, quer dizer, o triunfalismo religioso fala assim, não, gente, olha, é o seguinte, vocês estão aqui hoje, eu preciso falar para vocês, todos vocês que aqui estão, vocês não vão sofrer mais, porque vocês aceitaram o projeto de Deus em enviar o seu Filho na cruz, aí vocês não vão sofrer mais. A Bíblia não me permite dizer isso. A Bíblia permite dizer o seguinte, pode haver muitos desertos ainda, contudo, em nenhum deles você passará sozinho, Deus estará contigo em cada luta, em cada batalha. Agora, quando a gente fala de salvação, observe que isso é uma matéria da teologia chamada soteriologia. Para mim não colocar aqui soteriologia, eu coloquei a anatomia da salvação. Eu sou dono da verdade acerca disso? Não. Eu simplesmente estou usando textos bíblicos, caminhando na Bíblia para tentar entender um pouquinho mais o que é isso que tanta gente fala. E aí, você é salvo? Você é salvo? E aí, você foi salvo quando? Aí você vai entender que existem dentro desse corpo, né, que nós estamos analisando, que está agora em cima da mesa, que é a salvação, existe uma etapa que é o resgate, existe a outra etapa que é a justificação, existe a outra etapa que é a regeneração, existe a outra etapa que é a santificação, e existe a etapa que é a glorificação, que é quando nós receberemos a coroa da justiça, e o triunfalismo cai por terra. O triunfalismo religioso, que é uma ideia, uma ideologia de que quando você aceita Cristo, você não sofre mais. Ah, você viu, aconteceu uma coisa lá na cidade tal, e a enchente varreu, e você viu que só ficou a casa de uma pessoa ali que era muito temente a Deus. Que historinha, tem nada disso. Esse é o triunfalismo religioso. Se você vai à igreja, se você faz, se você faz, você é salvo. Gente, ao contrário, as obras, ou seja, as boas obras, e nós já vamos encerrar, as boas obras, elas não são a causa da salvação. Talvez dessa forma dá para entender bem. As boas obras não são a causa da salvação. Eu preciso fazer. Você observa que a salvação começou antes de você nascer? Então não pode ser a causa. A salvação começou, na verdade ela é desde antes da fundação do mundo, mas falando de números, de cronologia, ela começou a acontecer quando Cristo entrega a sua vida, quando Ele vem e entrega a sua vida, cronologicamente, mas desde antes da fundação do mundo, Deus te conhece, Deus já te viu. Mas falando de forma cronológica, ela começou antes de você nascer. Ela parte de um princípio antes de você nascer. Então, se ela parte de um princípio antes de você nascer, o que você faz não pode ser a causa da salvação. As boas obras que você pratica, aí é onde nós vamos lá em Efésios para concluir. Efésios capítulo 2, a gente conclui com isso aqui. Efésios capítulo 2 diz: pois vocês são salvos pela graça. Graça é o quê? Favor imerecido. Graça é o quê? É a vida de Deus, é o poder de Deus. Onde? Na sua vida, te dando o quê? Capacidade para fazer o quê? Aquilo que você não conseguiria. Isso é graça. Por meio de quê? Da fé. O que é fé? É acreditar. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se veem. Quando eu quero ter fé, eu tenho? Não. Quando Deus te busca, você reconhece Cristo como o Filho de Deus e é o autor da salvação, né? Do resgate, você então passa a ter a fé que é dele. A fé de Cristo. Cristo, tem um hino que diz, o autor e consumador da nossa fé, né? Quem é? Jesus. É um hino, até diz, mas está em Hebreus, né? Capítulo 11, 12. Não é só o hino que diz, é a Bíblia que diz. Mas às vezes você canta, e às vezes você fala, de quem é a fé? É minha? Não, é de Cristo.
Vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Obras não é a causa da sua salvação. Para quê? Para que você não se glorie, mas obra é a consequência da sua salvação. Aí é onde Tiago fala assim: me mostre a sua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé através das obras. Ou seja, as obras não são o que causa a salvação na sua vida. Quando você pensar que está fazendo algo para ser salvo, saiba de uma coisa: você não entendeu nada da soteriologia, do processo de salvação, anatomia da salvação. Quando você entende que aquilo que você está fazendo é porque você está no processo da salvação, e a regeneração faz você praticar boas obras, e quando você se esforça no processo da santificação, e aí você pratica mais, aí você entendeu que obras não é a causa para a salvação, obras é a consequência, é o resultado de uma vida que está passando pelo processo de salvação. Por quê? Você foi salvo? Sim. Você está sendo salvo? Sim. Porque você está se santificando todos os dias. E você será salvo? Sim. Quando? Na última etapa, que é a glorificação, que é o resultado final de tudo, que é Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fiquem de pé e cante. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza diga amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. E agora por último, bem alto. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe os seus passos, que Deus abençoe o seu coração. Abrace um ao outro aí.